Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira nós vamos começar o programa hoje. Muita polêmica está acontecendo na cidade de Fortaleza. Tem gente comendo barata triturada. É, meus pais. Tá, gente, o negócio tá feio. O negócio tá tão feio, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa pra você. Daqui a pouco, o poste tá mijando no cachorro. Muita inversão, viu, Marcelo? Muita inversão de valores aí. Vamos falar um pouquinho da Érica. Como é que é? E o poste mijando, e o cachorro mijando no poste, e o pessoal lavando o poste, botando água para o povo beber. Do jeito que tá aí, Não. Do jeito que o negócio tá aí. A Érica Rios, né? O rapaz lá do Congresso... O garotão? Érica Hilton, não é o nome. Mas defende tanto o negro, defende o negro, que eu sou negro, que tem que... Aí vem com o cabelo todo loirado. Como é que... Bicho, na boa. Cara, você se sente mulher... Respeito. Cada um faz com o seu hemisfério do corpo o que quiser, não tô nem aí. Mas você não é mulher, cara. Me ajuda aí, é a minha opinião. Quer processar, processa. Você não é mulher, simples assim. Ou é mulher, eu tô errado, Rebouça. Não, de forma nenhuma. E vai representar um órgão significativo. A Comissão de Defesa da Mulher. Uma que não trata mulher. de saúde da mulher, que trata quais são as agulhas da mulher, as vivências da mulher. Tu já menstruou quando? Quantos filhos? Não. Quando foi a Primeiro precisa menstruar pra ter filho. Ovulou quando? Faz o toque pra ter medo de ter câncer de mama. Isso daí que você tá promovendo, na boa, é uma falta de respeito com a sua própria classe. Eu vi vários trans aí dizendo assim, isso é um absurdo, cara. O fato de eu me vestir como mulher, eu não sou mulher, mas eu me visto como mulher. Eu me sinto como mulher, é um direito meu de vestir como mulher. Faz o que você quiser com o seu hemisfério do corpo, dê pra quem você quiser, empresta, né? Não dá não, empresta pra quem você quiser. Aluga. Mas você vem com esse papo, que nós temos que engolir... não dá, hein? O Ratinho tá totalmente certo. Tá totalmente certo. A Constituição garante livre manifestação do pensamento, me ajuda aí, da convicção Rebouça. filosófica e religiosa. Nós temos que te Quando respeitar. você, no campo das ideias, dá a sua opinião, Exato. dá a sua convicção... Precisa ser respeitado por isso. Se você não for respeitado, o que é convicção? É que na minha mente é verdade e na minha mente é o que é coerente e é o que eu tenho que defender. Se uma pessoa quer me obrigar a violar essa minha consciência, eu considero isso como um estupro mental. É. Não, Uma violação do Estado de Direito. E outra coisa, Gláucia, Mazé, vocês são mulheres, a nossa convidada aqui. Veja bem, tem que engolir isso. Aí vem falar de racismo, que não sei o quê. Daqui a pouco vai me processar porque eu falei que tá com o cabelo loiro. Mas, cara, meus melhores amigos são negros. Eles não sabem que o movimento negrista... A minha mulher... Falar essa frase que o Marcelo acabou de falar, que os meus amigos, eu tenho amigos negros... É preto, racismo. pronto, é preto. Tá entendendo? A inversão de jogo de palavra que eles fazem... Tudo é tão grande politicamente que eles querem ganhar... A minoria quer ganhar a maioria no grito, quer jantar, quer almoçar, mas não vão. A minha mulher é preta. É negra, preta. Meus melhores amigos são negros, são pretos. Eu, particularmente, sou contra até que um médico, uma médica, ginecologista, seja um homem. Tá? Não, eu não sou contra. Se que alguém quiser consultar... Eu sou contra porque ele não entende a anatomia eu acho assim, feminina. não. É a sua opinião, né? A sua opinião. Mas ele estudou pra isso. Mas essa assim, questão aí eu não... Estudou, mas essa questão eu não concordo porque, inclusive, a minha médica urologista é uma mulher. Exatamente. A minha médica urologista é uma mulher. Quando é um homem, Então, urologista, ele tem, além do estudo, ele tem a prática. Bom, vamos lá. Mas aí o estudo é o que Pois supra, é, entre um homem e uma mas- mulher, como ginecologista, eu prefiro o homem. Homem Não é e questão de mulher mania. preferem o sexo oposto. Qual o Porque dizem problema que aí? aprende Agora- melhor. Então vamos Mas vamos lá, Agora isso que eu nós queria estamos... Só um entender. minutinho.
para me concluir essa fala, o que me deixa aqui, eu sou solidário ao Ratinho, muito solidário a ele, O Brasil todo é. tá? Porque é o seguinte, o que essa deputada federal está fazendo... Porém, saiu uma pesquisa, 74% é contra que essa pessoa E outra seja coisa, presa Rebouça, constitucionalmente. ela está querendo usar o judiciário, o Ministério Público a seu favor, e aqueles escândalos, que ela é, porque o Ministério Público está ao meu favor, vai fazer ação. Ação você pode fazer. Perdeu duas, né? Gente, isso não é a Ação, mesma ação, coisa só um da- minutinho, não me corta, por favor. Ação você pode fazer. Ação qualquer cidadão pode dar entrada. Agora precisa verificar o resultado dessa ação. Agora, o que não pode é você dizer que você é mulher, pô. Pá, me ajuda aí, Bolsa. Não aceito isso. E aí nós temos que engolir isso aí. Eu tenho mãe, eu tenho avó, eu tenho mulher, eu tenho filhas. E eu sempre falei aqui no programa, eu não sou nem a favor que use o mesmo banheiro. Sempre falei. Claro, banheiro feminino, banheiro de mulher, para ser usado por mulher que não tem pênis. Que Exato. tem Deixa eu fazer uma vagina. pergunta aqui. Isso não cai exatamente na mesma situação que nós falamos agora há pouco, do ginecologista Não, cai não. e da urologista? Cai não. Por quê? Totalmente diferente. Porque o ginecologista não está gineco- dizendo que é mulher, não. Ele está dizendo que é macho. É, É a ciência, né, mano? É uma outra, é é uma outra médico, né? situação, É é uma outra conceito, situação, é outro outro conceito. conceito. O que nós Cai estamos dentro dizendo da mesma aqui situação. é que a pessoa Ela que tá tem representando- um gênero que se acha que é mulher e quer impor que é mulher. E não é mulher, pô. E não é mulher, pô. Acorda pra realidade, É uma cara. prova que daqui a Marcele. pouco vai ter que fazer o exame de o- toque para evitar o câncer de próstata. Ah. Né? Mas sério, os próprios travestis, que eles falam, muitos artistas travestis, ele diz, nós éramos travestis, agora nós somos mulheres trans. Trans, exatamente. Mas nós podemos ser mulheres trans ou travestis, mas nós somos homens e nós nascemos homens. Mulheres Biologicamente trans é homem. Não são Biologicamente é homem, certo? Exatamente. Biologicamente é homem. Acabou. Muitos, inclusive, têm filhos, né, com mulheres. Exato. Aliás, ela é casada com uma mulher que é trans. O deputado aí. A deputada. É casada com um cara que é. Com uma moça que é trans. Que diz que é homem. Aí, que diz que é homem. Então você vê, formou o casal. Correu, nadou, morreu na praia. Vamos, Cara, vamos falar agora exagero. da praga. Praga agora. Agora, falando em praga, seguindo na mesma linha dessas pragas. Bom, a gente... Quem é a nossa convidada de hoje? Quem vai apresentar? Eu, Marcele, nas últimas semanas, nos últimos meses, a imprensa vem destacando diversos casos de pragas, Rebouça. Barata, rato, escorpiões, em estabelecimentos comerciais, de circulação livre de pessoas, né? Padarias, supermercados, hotéis, enfim, estabelecimentos comerciais que ali vendem suas comidas e que a gente, o tempo todo, eu particularmente, passo o dia inteiro, Glaucio, você sabe, na rua, muitas vezes me alimento em supermercado, em restaurantes, e a gente muitas vezes não sabe o que é que está acontecendo nas suas cozinhas, né? nas partes dos seus imóveis. E essas pragas vêm aí acontecendo de uma forma muito intensa e a imprensa vem destacando e a sociedade está com medo. Por isso que essa pauta de hoje, com a Valesca Amorim, ela que é empresária do ramo de controle de pragas, proprietária da Nacional Detetizadora, que é a mais antiga do estado do Ceará. Então são aí 50 anos de história labutando contra essas pragas. E é uma questão que interessa a toda a sociedade, independente de classe social. Saúde pública, Saúde né? pública pura e aplicada. E a gente sabe que essas pragas, a barata, o rato, o cupim, tudo isso transmite doença, Pombo. o pombo. E a gente vai falar sobre controle de pragas nesses estabelecimentos comerciais, Carlos Marcele, um assunto importantíssimo. Muito importante. Obrigado por ter vindo, atendido o nosso Obrigada. convite. É um assunto que é de extrema importância, né? Nós temos aí agora a fiscalização aí em cima, né? Dos fabricantes de gêneros alimentícios, né? Como padarias, aí tá o caso da Romana aí em alta aí, que acharam baratas lá Muitas e tal. discussões, muito exposto. Agora eu vou colocar um ponto aqui,
Eu também. Eu não tô. Veja bem. Eu não vou. Eu não tô querendo dizer que a Romana tá certa. Ou que tá errado. Mas eu tive uma fábrica de bolacha. E eu fazia todas as detetizações, porque São Paulo é muito mais fiscalizado do que aqui. Fazia todas as fiscalizações, as detetizações em dia, laudo. O que a lei pedia era feito. Era feito. E eu posso garantir para você que a gente não acaba com as baratas. E com as pragas. Agora eu digo para você, como é isso? Como é que acontece? Mas assim, nós temos que ser assim, bem sinceros. Sim, sim. Né? Porque não há como você ter uma indústria que nem eu tive de bolacha e você não achar barata lá dentro. É possível ter um controle. Para que ela tenha. Desculpa, peço desculpa. É possível ter um controle, sim. E é preciso, antes de mais nada, ter um sistema de prevenção, que eu acho que o seu caso era um caso crônico. Que ele já vinha com, talvez, com uma outra pessoa com problema, e às vezes acontece isso. As pessoas não, quando chega num caso crônico, é complicado imediatamente solucionar, mas é possível sim. Agora, Você acabar de vez. não existe essa história de acabar de vez, mas existe sim um controle sanitário específico de você trabalhar com situações... Como essas emergenciais que Sim, foram casos de situações mínimas, né? de padarias de grande circulação que foi lá Uma detectada coisa é barata. você presenciar uma, duas baratas, outra coisa é você presenciar uma contaminação. Porque o que acontece nos estabelecimentos, eu não vou dizer nomes, porque isso aí envolve também nossas casas, né? Em todos os lugares, a barata está em todos os lugares, em apartamentos, casas, carros, em ônibus, em cinemas. Você tem uma contaminação, não é só de um estabelecimento. Você tem uma contaminação, às vezes, em shoppings inteiros, em prédios inteiros. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente precisa fazer o controle para tratar o ambiente. Tratou o ambiente, vai a prevenção. O que acontece é que, muitas vezes, a população não entende que a prevenção é muito mais necessária e é uma prevenção em 2, 3 vezes por mês, dependendo do problema, em casos de pessoas comuns, em casos de estabelecimentos que são mensais, e em casos crônicos, às vezes, você precisa compartilhar muito próximo ali, até solucionar e controlar o ambiente. Mas é possível controlar o ambiente. Diz que a bomba atômica, nem a bomba atômica Não, consegue acabar com a barata. É porque as pessoas brincam muito com Não, isso. não é brincadeira, não, é sério. É verdade. É o único sobrevivente. Isso aqui vi. Da radioatividade, né? Da Dizem, né? radioatividade, sim, tudo bem, consigo no compreender. dia a dia. Eu consigo compreender. Supermercado, por exemplo, que são estabelecimentos geralmente de médio porte, de grande porte, né? Vários gêneros alimentícios, outros produtos ali, então você precisa ali ter um controle periódico maior. E a prevenção, como é que funciona isso na prática? Atender um supermercado na prática, como é que funciona? Vamos lá. Vamos falar só sobre uma questão de uma cultura primeiro? Existe uma cultura das pessoas se automedicarem. Não é o caso de estabelecimentos comerciais. Eles precisam de um tratamento com uma empresa especializada. E aí entra a questão da capacidade técnica de cada empresa. Não vou, né, entrar na questão, porque cada um sabe do seu trabalho. Mas houve como é que aconteceu? Houve um tratamento? Esse tratamento pode ser modificado de acordo com o que está acontecendo? Por exemplo, eu tenho um ambiente que tem uma barata com resistência. Isso é possível acontecer? Adorei isso, Rebouça. Barata com resistência. Mas uma barata com acostuma resistência. com... Sim. Você coloca uma dosagem química que Quer não dizer é... que ela resiste ao veneno? Ela multa. Porque a química, às vezes, a química é como um antibiótico, às vezes, para você ter uma ideia. Se você ficar resistente à bactéria, aquele antibiótico, não vai minhas baratas funcionar. lá era He-Man. Você precisa modificar. E aí modifica, não vou entrar na questão técnica, porque não acho que não é relevante para o caso, mas isso você vai modificando, você vai tratando daquilo ali de acordo com o problema da resistência. O técnico consegue compreender como é que trabalha. Com muito cuidado, né, por causa da alimentação, que eu acho, né? que o caso dele foi a questão da resistência. Se ele vinha por muitos meses tratando e não estava conseguindo, aconteceu algum problema naquele ambiente que
a barata ficou resistente àquele químico. E aquilo precisa ser solucionado primeiro. Depois que descontaminar, é preciso fazer o tratamento de prevenção. Então, todos os meses é preciso acompanhar de perto. E dar o reforço. E dar o reforço. Mas sempre tem uma danadinha. Por isso que precisa ter o controle. Aí sim, com o ambiente equilibrado, existem casos que eu sei de clientes meus que não aparecem. Glaucia E eu Godinho tenho Tavares. situações. Olha pra aquela câmera quando Eu você tenho fala. situações de clientes meus que a barata não aparece. E eu já peguei casos. Não aparece? que Não aparece mais. É Não que é tão aparece escondida, é mais. uma praga. Não Ela se aparece esconde, mais mesmo. mas eu conheço. E eu tenho clientes para afirmar isso. Os meus clientes sabem disso. O que acontece? Automedicação também da população. Quando chega um caso muito crônico, a população vai comprando... eu vou comprar um aerosol, um spray, um gel, que vende no supermercado. Nas casas E isso especializadas. eu acho que começa daí o problema. Porque quando você não tem o conhecimento do que você está fazendo, você também arrisca a sua própria saúde. Se automedicar já é errado. Automedicar a casa também é muito mais Interessante essa complicado. comparação, né, Glaucia? Ei, Valesca, deixa eu tô rindo aqui, não é de você, Eu não. sei. Mas eu lembrei aqui agora que eu vi um... A internet... Mas tá sério, uma a baratinha que Presta tinha lá atenção, macho. era o tempero da tua O bolacha. cara com a padaria, com aquela vitrine bonita, as coxinhas desse tamanho, né? Salgadinho, tal, quibe, os cambal. Viu o Raide. Em cima da comida. Dentro da Em cima Eu vi, eu vi. da coxinha, Ele da tá passando estufa. em Eu cima da falei, coxinha. cara, isso não existe. Ora, não existe. Existe, Tem, cara. tem pila E de eu queria careta pra fazer até tudo. uma pergunta em cima disso aí. Pronto. Existe uma lei para o manejo e controle dessas pragas? Porque a gente está falando de baratas. Controle e manejo do químico, é isso? Todo produto químico. Porque não existe só a barata. Eu estava fazendo um trabalho enquanto assistente social numa determinada área e o engenheiro falou que Fortaleza ela é toda tomada por cupim. Principalmente, E rato? Principalmente os prédios antigos, que o cupim ele fica no cimento, no concreto, ele penetra, que Sim, é sim. muito difícil. Eu queria saber se existe uma legislação, né, para o manejo dessas pragas, produtos, como é que funciona? Tem uma lei que Tem uma resolução. Uma resolução é cumprida? Como é que funciona? Eu acho, sim, que nós, com toda sinceridade, eu já tenho alguns anos, lógico, essa empresa não veio só comigo, veio com os meus pais, já são falecidos. Ela faz 50 anos do ano que vem. Quando a empresa da senhora chegou aqui, não tinha controle de praga, Não, é isso? havia uma pessoa que trabalhava, mas era uma... não me lembro mais o nome. Se não Era me engano, bombinha. Aldam. Não era não, era uma empresa mesmo, mas ela não tinha aquela estrutura, Know-how. exato, que deve ser. E onde foi que mas veio a minha empresa de vocês? O meu pai trabalhava com controle de pragas no Rio de Janeiro. Ele era um oficial de reserva. E quando nós viemos a Fortaleza conhecer minha avó e tudo, morávamos no Rio de Janeiro, ele viu e disse, não há controle de pragas aqui. Então, ele saiu, a SBI continuou e ele transformou a daqui em nacional. Então, ficou a dedetizadora nacional. E durante esse período, ele foi a primeira da vigilância sanitária, a número 1 da vigilância sanitária. Mas de lá para cá, nós passamos por várias transformações regimentais, de leis. A vigilância sanitária iniciou daí em relação ao controle de pragas. De lá para cá, muitas empresas abriram, entendeu? E a gente precisa avançar na parte de legislação, porque nós, até pouco tempo atrás nós tínhamos a RDC 52, era uma coisa muito limitada, e tem uma série de polêmicas em volta. Era necessário que realmente os governos em si passassem a trabalhar de uma forma muito séria em relação à legislação. Vamos começar de base. Nós temos uma infraestrutura muito ruim nas cidades em relação ao lixo, ao manejo do lixo. Poderia ser melhor? Muito. É indiscutível isso. Nós poderíamos ter uma coleta seletiva em todas as ruas, ou assim, todas as ruas, vamos dizer assim, perímetros, né? Em que a população pudesse colocar o seu lixo de uma forma mais organizada e não exposta na rua.
para que todo mundo passe, e tem aquela questão que também rasgam sacos e o lixo começa a espalhar. Os cachorros E daí que não rasgam tem ali o como saco você de lixo, reclamar espalham. que vem ratos, né? E que passem uma série de coisas. Você falou em relação à questão do cupim também. Pronto, vamos lá. Do mesmo jeito que você tem que tratar rato, escorpião, que as pessoas acabaram de dizer, não, porque não há tratamento para escorpião. Há sim tratamento para escorpião. Existem hoje, nós temos um avanço tecnológico, um avanço biológico de inseticidas de todas as formas. Quem sabe e trabalha na área sabe muito bem que sim, é possível tratar sim o escorpião, a barata, o rato, o cupim, mas as pessoas deixam a situação ficar muito crônica. E quando chegam nas dedetizadoras, eles já tentaram de todas as formas por si mesmos. E aí é o que eu digo, que o grande problema da gente é cultural também. Nós precisamos colocar o médico da sua casa para tratar a sua casa, como você trata a sua saúde. Porque o controlador de pragas, ele é o médico do seu imóvel. E ele vai tratar o seu imóvel e acaba por tratar você também. E ele é um profissional silencioso. As pessoas não ficam a fazer um alarde muito grande. Por isso, não sei porque as pessoas começaram a achar, isso talvez foi indução comercial, né, de produtos, para que compre propagandas, e as pessoas começaram a adotar esse tipo de comportamento, mas isso é algo que a curto, médio e longo prazo vai ser catastrófico para a população. Porque nós chegamos a um ponto de descontrole ambiental. E olha que nós temos, como eu falei, um avanço muito grande em químicos, porque nós começamos há 50 anos atrás com carbamatos, com coisas extremamente pesadas, que levavam 3, 4 dias para sair o cheiro do ambiente, extremamente agressivos. Nós não trabalhávamos com o rato como trabalhávamos há décadas atrás. Nós trabalhamos hoje completamente diferente do que trabalhávamos Aquelas caixinhas, aquilo funciona? A polêmica das caixinhas. Se eu chegar para você e disser, olha, não, essa caixinha não vai funcionar, eu vou criar uma briga eterna. Mas vamos lá, há profissionais que preferem, vamos falar dessa forma que fica melhor, há profissionais que preferem utilizar a caixa porque vai guardar o seu raticida, não é isso? É o raticida? É aquela caixinha que fica no canto das coisas. E tudo mais. No supermercado sempre tem, Pronto. né? E alguns profissionais preferem não mexer no ambiente. Preferem colocar de um jeito em que aquilo ali não altere. Que atenda a legislação. Que atenda a No legislação. caso E que não, daquele porque, supermercado, lá não funcionou, não. Tinha um bocado de caixinha ali no Frangolândia e não deu certo. Mas, às vezes, o problema não está embaixo, está em cima. Tá em quê? Em cima. Porque nós No temos, teto das porque coisas. nós temos espécies de ratos, certo? Nós temos o rato de... Praga é praga. Não, É um nós absurdo. temos rato de telhado. O rato de telhado, ele costuma subir e ele só desce para se alimentar. E tudo dele é aéreo, é no forramento das casas. Então, ele pode fazer as suas ninhadas em proteção nos telhados, por dentro de lugares que são aéreos, para proteção. E ele só desce, Se alimenta e se volta. alimenta e sobe. Temos chamam de guabiru aqui em Fortaleza, né? Que é o rato de esgoto. Ele vai por baixo, ele estoura tudo que vier por baixo e ele vai fazer as suas tocas. Os buracos nas casas, a gente costuma ver isso. É um outro tipo de tratamento. Existem tratamentos específicos para cada praga. Pra cada Mas bicho. a população em si não vai saber disso. Porque ela não tem tempo para estudar tudo isso para se Ô, Valesca, fazer. no caso da Romana ali, você deve ter visto algum vídeo, né? Deve ter te chamado a atenção, né? Eu presenciei algumas situações. Você né, ali, que você, com a sua experiência, você acha que ali faltou um pouquinho mais de aplicação dos defensivos lá, né? Enfim, o que você enxergou ali naqueles vídeos? Eu não posso julgar algo que eu não presenciei a fundo. Porque é um bocado de baratinha, né? Mas eu não posso chegar e dizer, seria uma irresponsabilidade de minha e também, gente, como se for, chegar e julgar o estabelecimento, julgar o controlador de pragas que trabalhou ali. Só quem estava ali é que pode dizer, e a fiscalização
é que pode dizer o que aconteceu realmente. O que eu posso dizer é que situações como essas, elas têm solução. Você tem condições de você fazer um tratamento, não só curativo, mas de prevenção. E cabe às autoridades, tudo bem, é uma responsabilidade de cada um de nós. Mas cabe às autoridades também fazerem as suas fiscalizações. Falando nisso, e a vigilância sanitária? Essa é uma boa pergunta. O papel da vigilância sanitária. É o que é o responsável por fiscalizar esses estabelecimentos. Hotéis também, né? A gente está falando de padaria, mas tem hotéis também, supermercados, né? Porque para a vigilância sanitária ter chegado nesse exemplo que vocês deram aqui, dessa padaria... Denúncia. Foi uma denúncia. Com certeza. Uma denúncia. Então, há quanto tempo vinha aquilo aí acontecendo? Ou seja, o processo de sem o fiscalização devido é controle falho. de praga, totalmente falho. Houve uma denúncia para poder chegarem lá e cuidarem da saúde Mas pública. é isso, o órgão precisa ser... Tudo bem, você precisa ter só uma um momento, fiscalização. o que se usa hoje, esses produtos químicos que matam essas pragas, eles são nocivos aos humanos, aos animais domésticos, como cão, gato, que se tem em casa? Ele passa a ser nocivo se você se tentar, por si mesmo, automedicar. Porque você não vai saber a concentração. Tem um manejo, né? Exatamente, ele foi preparado para isso. Ele sabe a concentração, ele sabe a dosagem correta, ele sabe aonde aplicar, como aplicar, e não é assim, eu vou fazer esse veneno, vou misturar e vou colocar e vai estar tudo certo. Aquela porque baratinha, não é assim que funciona. Aquela baratinha lá da romana lá, é aquela baratinha francesa. Né? Aquelas pequenininhas, francesinha. Bicho, aquilo prolifera. Toda praga prolifera. Não, mas não, aquilo você não tem noção. A francesinha 3 vezes, E elas adoram, Parimento que uma elas ratazana adoram, tem, meu viu? amigo, não é brincadeira. E elas adoram, onde tem papelão. Existem objetos que vocês não deveriam ter em casa. Retirar o mais rápido possível. Por Não, exemplo, mas no Por comércio. exemplo, algumas pessoas gostam de utilizar de artesanatos e tem muitos papelões, né? Isopor. A barata coloca o ovo, depois no isopor. Livros e E livros. o ovo, depois, quando eclode, você vê os buraquinhos no isopor, pensa que foi banejo, mas não foi a barata que eclodiu e saiu, e aí começa um novo ciclo. É preciso ter sempre um controle dentro da sua casa com um tratamento específico, nem que seja 1 ou 2 vezes por ano, mas você precisa, o mínimo. Algumas pessoas passam 2, 3 anos. E quando vai dedetizar é quando já saiu do controle. É por isso que Aquelas ficou crônico. francesinhas é uma praga, velho. Por isso Mas que ficou você crônico. que tem estabelecimento comercial, como é que você enxerga essa situação? Tem muita barata lá, mas Tem muita barata lá, mano. Não, graças a Deus, nós não você temos não vai falar isso que tem lá, não. também, não? Você não está em dia com o seu não. controle. Eu não vou aqui, não estou querendo me defender, mas eu tenho um estabelecimento comercial e lá pode ir a qualquer hora, você não vê esse tipo de barata. Agora, eu tenho outra praga, que é o cupim. Solucionado. sim. Agora, eu é um tipo até de trabalho. os cupim atacam a mim. Que é E isso, eu mano? não sabia. Uma madeira velha? Que é isso aí? Não fala assim Pode na achar Mazé, não graça. fala assim na Mazé, não. É isso. Pode ter acontecido. Pode ele achar tem que uma o Tajano coisa tá pra falando, mas manusear. Gente, Mas o Tajano. cupim, ele não faz... Não diz isso não, que ela não ouviu, não. Ô, Mazé, você viu o que o Tajano falou? que foi que você falou? Uma madeira velha dessa, como é que o cupim vai pegar? Como é sem vergonha? Chibateia ele, mas Agora segura. Marcelo, peraí, Agora Marcelo. segura, Pô, vai. Vamos pro comercial, voltamos já. Fique ligado. ele escapou.